Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 7, quarta parte, verso 27. Aquele cuja inteligência é impura está sujeito aos modos da natureza, e então fica condicionado pela existência material, assim como um estado onírico, no qual alguém aparentemente sofre. A existência material, que se deve à ignorância, deve ser considerada indesejável e temporária. Significado: a condição indesejável que se apresenta como vida temporária chama-se ignorância. Pode-se entender muito facilmente que o corpo material é temporário, pois, gerado em certa data, termina numa data futura, após submeter-se às 6 espécies de mudanças, a saber, nascimento, morte, crescimento, manutenção, transformação e declínio. Esta condição, a que a alma eterna fica sujeita, deve-se à sua ignorância. Embora temporária, é uma condição indesejável. É devido à ignorância que as pessoas recebem consecutivos corpos temporários. Entretanto, a alma espiritual não precisa entrar nesses corpos temporários. Ao entrar, ela adota este procedimento devido à sua ignorância, ou devido ao fato de ter se esquecido de Krishna. Portanto, sob a forma de vida humana, quando a inteligência fica desenvolvida, deve-se mudar a consciência, tentando entender Krishna. Então, pode-se alcançar a liberação. Isto está confirmado no Bhagavad Gita 4.9, onde o Senhor diz: Janma karma chame divyam evam yoveti tatvataham tyaktva deham punarjanma neitimam eti sorjuna. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo, não volta a nascer neste mundo material, mas alcança minha morada eterna, ó Arjuna. Quem não entende Krishna, nem adota a consciência de Krishna, terá de continuar no cativeiro material. Para esta vida condicionada acabar, deve haver rendição à Suprema Personalidade de Deus. Na verdade, o Senhor Supremo impõe esta condição. Sarva dharmam parityaja mamikam sharanam vraja. Como aconselha Maharaja Rishibhadeva, Nasadu manya yata atmanoyam asannapi kleshada asadeha. A pessoa deve ser assaz inteligente para compreender que, embora seu corpo temporário não dure muito tempo, enquanto tiver este corpo, deverá sofrer as dores da existência material. Portanto, se através de boa associação, através das instruções de um mestre espiritual fidedigno, ela adotar a consciência de Krishna, sua vida condicionada, sua existência material será aniquilada e sua consciência original, conhecida como consciência de Krishna, será revivida. Quando alguém é consciente de Krishna, pode compreender que a existência material, seja em vigília ou em sonho, não passa de um devaneio que não tem valor palpável. Essa compreensão é possível pela graça do Senhor Supremo. Essa graça também está presente
sob a forma das instruções do Bhagavad Gita. Portanto, a ordem de Sri Chaitanya Mahaprabhu é que todos se ocupem em atividades de bem-estar para despertarem a entidade viva tola, especialmente os seres humanos, de modo que ela possa chegar à plataforma da consciência de Krishna e beneficie-se, liberando-se da vida condicionada. Com relação a isto, Srila Madhvacharya cita os seguintes versos: Dukkharupopi samsaro bhuripurvam avapyate yatta swapne shiraschedham swayam kritvatmano vasaham tatto dukkham avepyeta tatta jagaritopitum jananapi atmano dukkham avashastu pravartate. Todos devem compreender que a condição de vida material é cheia de aflições. Pode-se compreender isso com a inteligência purificada. Quando a inteligência de alguém é purificada, ela pode entender que a vida material, temporária e indesejável, é tal qual um sonho. Assim como alguém sofre quando é decapitado em sonho, quem está imerso em ignorância não sofre apenas enquanto sonha, mas também quando está desperto. Aquele que não recebe a misericórdia da Suprema Personalidade de Deus continua em ignorância e sujeito a várias espécies de aflições materiais. Verso 28. Portanto, meus queridos amigos, ó filhos de demônios, cabe-vos adotar a consciência de Krishna, que pode queimar a semente das atividades fruitivas artificialmente criadas pelos modos da natureza material e sustar o fluxo da inteligência em vigília, sonho e sono profundo. Em outras palavras, quando alguém aceita a consciência de Krishna, sua ignorância dissipa-se de imediato. Significado. Confirma isto o Bhagavad Gita 14:26. Mam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunam samatityetam brahma bhuyaya kalpate. Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno, que não cai em nenhuma circunstância, transcende de imediato os modos da natureza material e então chega ao nível do Brahman. Através da prática de Bhakti Yoga, chega-se imediatamente à plataforma espiritual, transcendental às ações e reações dos três modos da natureza material. A raiz da ignorância é a consciência material, que deve ser destruída pela consciência espiritual, ou consciência de Krishna. A palavra Bija Nirharanam refere-se ao ato de reduzir a cinzas aquilo que é a causa básica da vida material. O dicionário Medini explica yoga tomando base os resultados desta. Yoge purvarta samprapto sangati dhyana yuktishu. Quando, devido à ignorância, alguém é posto em situação incômoda, o processo pelo qual ele pode livrar-se deste enredamento chama-se yoga. Isso também chama-se liberação. Muktir hitvan yata rupam svarupena vyavastitihi. Mukti significa abandonar a posição de ignorância ou ilusão, através da qual alguém pensa de maneira contrária à sua posição constitucional. O retorno à posição constitucional chama-se mukti, e o processo pelo qual alguém galga a mesma chama-se yoga. Assim, yoga está acima de karma
Jnana e Samkhya. Na verdade, yoga é a meta última da vida. Krishna, portanto, aconselhou Arjuna a tornar-se um yogi, Tasmad Yogi Bhavarjuna. Continuando suas instruções no Bhagavad Gita, o Sr. Krishna deixa claro que o yogi de primeira classe é aquele que chega à plataforma de serviço devocional. Yoginam api sarvesham madgatenantaratmana Shraddhavan bhajate yomam same yuktatamo mataha. De todos os yogis, aquele que sempre se refugia em mim com muita fé, adorando-me em transcendental serviço amoroso, está muito intimamente unido comigo em yoga e é o mais elevado de todos. Bhagavad Gita 6.47. Assim, alguém que no âmago do seu coração sempre pensa em Krishna é o melhor yogi. Quem pratique este sistema de yoga, que dentre todas as yogas é a melhor, liberta-se da condição material. Verso 29. Dos diferentes processos recomendados para que alguém se desembarace da vida material, aquele pessoalmente explicado e aceito pela Suprema Personalidade de Deus deve ser considerado o mais perfeito. Este processo é a realização dos deveres que despertam o amor pelo Senhor Supremo. Significado: entre os processos unitivos que tiram alguém do cativeiro que o prende à contaminação material, aquele recomendado pela Suprema Personalidade de Deus deve ser aceito como o melhor. Este processo é claramente exposto no Bhagavad Gita, onde o Senhor diz que Sarva Dharmam Parityaja Mamekam Sharanam Vraja. Abandona todas as variedades de religião e simplesmente rende-te a mim. Este processo é o melhor, porque o Senhor garante que Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshashyami Mashucha. Eu te libertarei de toda reação pecaminosa. Não temas. Ninguém precisa ficar preocupado, pois o próprio Senhor assegura que cuidará de seu devoto e o salvará das reações de atividades pecaminosas. O cativeiro material é consequente a atividades pecaminosas. Portanto, uma vez que o Senhor assegura que cancelará o resultado das atividades fruitivas materiais, não há por que ficar preocupado. Este processo mediante o qual alguém entende a sua posição de alma espiritual e então ocupa-se em serviço devocional é, portanto, o melhor. Todo o programa védico baseia-se neste princípio e deve-se entendê-lo da maneira recomendada pelos Vedas. Yasya deve para bhaktir yatta deve tata guru tasyete katita yartha prakashante mahatmanaha. Para aquelas grandes almas que têm fé inabalável no Senhor e no Mestre Espiritual, todos os significados do conhecimento védico são-lhes automaticamente revelados. Svetashvatara Upanishad 6.23. Deve-se aceitar como guru o devoto puro, o representante de Deus, e então oferecer-lhe todos os respeitos que se oferecem à Suprema Personalidade de Deus. Este é o segredo do sucesso. Para alguém que adota este método, o processo perfeito é-lhe revelado. Neste verso, as palavras Yer Anjasa Ratihi indicam que alguém que oferece serviço e rende-se ao mestre espiritual eleva-se ao serviço devocional
e executando o serviço devocional, gradualmente apega-se à suprema personalidade de Deus. Devido a este apego ao Senhor, ele pode entender o Senhor. Em outras palavras, pode entender qual a posição do Senhor, qual a sua posição e qual o relacionamento entre ele e Deus. Tudo isto pode ser compreendido muito facilmente através do simples método da Bhakti Yoga. Logo que alguém se estabelece na plataforma de Bhakti Yoga, a causa fundamental de seu sofrimento e cativeiro material é destruída. Expõe-se isto claramente nos 2 versos seguintes, que mostram o segredo do sucesso. Versos 30 e 31. Deves aceitar um mestre espiritual fidedigno e prestar-lhe serviço com muita fé e devoção. Tudo que alguém mantenha em sua posse deve ser oferecido ao mestre espiritual, e na companhia de pessoas santas e de devotos, ele deve adorar o Senhor, ouvir as glórias do Senhor com fé, glorificar as qualidades e atividades transcendentais do Senhor, meditar sempre nos pés de lótus do Senhor e adorar a deidade do Senhor estritamente de acordo com os preceitos dos Shastras e do Guru. Significado. No verso anterior, declarou-se que o processo que imediatamente intensifica nosso amor e afeição pela suprema personalidade de Deus é, entre muitas milhares de maneiras, a melhor forma de livrarmos-nos do enredamento que nos prende à existência material. Também afirma-se que Dharmasya Tattvam Nihitam Guhayam. A verdade dos princípios religiosos é extremamente confidencial. Entretanto, ela pode ser entendida muito facilmente por aquele que adota de fato os princípios da religião. Está dito que Dharmam tu Shakshat Bhagavat Pranitam. O processo de religião é enunciado pelo Senhor Supremo, porque ele é a autoridade suprema. Isto também é indicado no verso anterior, pela palavra Bhagavato Ditaha. Os preceitos e orientações dados pelo Senhor são infalíveis, e os benefícios deles advindos são plenamente assegurados, de acordo com suas orientações, que são explicadas nestes 2 versos. A forma perfeita de religião é Bhakti Yoga. Para praticar Bhakti Yoga, deve-se primeiramente aceitar um mestre espiritual fidedigno. Em seu Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 74 e 75, Srila Rupa Goswami aconselha: Guru Padashrayas Tasmad Krishna Dikshadi Shikshanam Vishrambena Guru Seva Sadhu Vartmanu Vartanam Sadharma Pricha Bhokadi Tyaga Krishnasya Hetave. Nosso primeiro dever é aceitar um mestre espiritual autêntico. O estudante ou discípulo deve ser muito perscrutador. Deve estar ansioso por conhecer a verdade completa sobre a religião eterna, Sanatana Dharma. As palavras Guru Shushrushaya significam que o discípulo deve servir pessoalmente ao mestre espiritual, dando-lhe confortos físicos, ajudando-o a banhar-se, vestir-se, dormir, comer e assim por diante. Isto chama-se Guru Shushrushanam. O discípulo deve servir ao mestre espiritual como um servo dócil, e tudo o que possui deve ser dedicado ao mestre espiritual.
praner arter diya vacha. Cada um tem sua vida, sua riqueza, sua inteligência e suas palavras, as quais, por intermédio do mestre espiritual, devem ser oferecidas à Suprema Personalidade de Deus. Por uma questão de dever, tudo deve ser oferecido ao mestre espiritual, mas deve-se fazer-lhe a oferenda com plena rendição e não artificialmente, só para ganhar prestígio material. Essa oferenda chama-se Arpana. Ademais, deve-se viver entre devotos, pessoas santas, para aprender a etiqueta e o comportamento adequado observados por alguém que executa serviço devocional. A este respeito, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura enfatiza que qualquer artigo oferecido ao mestre espiritual deve ser oferecido com amor e afeição, e não com o propósito de se obter adoração material. Igualmente, recomenda-se a associação com os devotos, mas deve-se tomar esta atitude com discernimento. Na verdade, o sadhu, uma pessoa santa, deve ser santa em seu comportamento. Sadhava sarachara. A menos que alguém demonstre comportamento exemplar, sua posição como sadhu, pessoa santa, não é perfeita. Portanto, o Vaishnava, o sadhu, deve adotar irrestritamente o padrão de comportamento. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura diz que o Vaishnava, uma pessoa iniciada no culto Vaishnava, deve receber o respeito digno de um Vaishnava. E isto significa que se lhe devem oferecer serviço e orações. Entretanto, ninguém deve associar-se com ele, se ele não for uma pessoa qualificada para tal. Verso 32. Todos devem sempre se lembrar da Suprema Personalidade de Deus, manifesto sob sua forma localizada de Paramatma, que está situado no âmago do coração de toda entidade viva. Assim, deve-se oferecer respeito a toda entidade viva, de acordo com a posição ou manifestação da entidade viva em questão. Significado: Hari Sarveshu Bhuteshu. Esta afirmação, às vezes, é distorcida por pessoas inescrupulosas, que erroneamente concluem que porque Hari, a Suprema Personalidade de Deus, está situada em toda entidade viva, portanto toda entidade viva é Hari. Semelhantes tolos não distinguem entre Atma e Paramatma, que estão situados em todos os corpos. A Atma é a entidade viva e o Paramatma é a Suprema Personalidade de Deus. Contudo, a entidade viva individual é diferente do Paramatma, o Senhor Supremo. Portanto, Hari Sarveshu Bhuteshu significa que Hari está situado como Paramatma e não como Atma, embora a Atma seja parte do Paramatma. Oferecer respeito a toda entidade viva significa oferecer respeito a Paramatma, situado em toda entidade viva. Ninguém deve confundir a entidade viva com o Paramatma. Às vezes, as pessoas inescrupulosas designam a entidade viva como Daridra Narayana, Swami Narayana, este ou aquele Narayana. Deve-se entender claramente que, embora Narayana esteja situado no âmago do coração de toda entidade viva, a entidade viva jamais se torna Narayana.